Bom dia, sétimo ano. Estamos aqui hoje para falar da colonização do Brasil, da América Portuguesa. A colonização do Brasil, ela tem dois momentos, é o período pré-colonial e colonial. O período pré-colonial é de 1500 a 1530. É o período que antecedeu o povoamento das terras brasileiras. Nesse momento, havia um descaso dos portugueses com relação a essas novas terras. Por quê? Porque o comércio com as Índias estava gerando muito lucro para Portugal. Então, ele não se interessou em povoar as terras do Brasil. Havia também o interesse em manter o comércio com as Índias, com as especiarias, que eram muito mais lucrativos, já que o Brasil não tinha ouro. Pelo menos não encontraram inicialmente o tão sonhado ouro. O que encontraram foi o pau-brasil, né? E passaram a explorar esse pau-brasil. O que o território brasileiro virou foi uma rota de passagem para as Índias. E quando os portugueses passavam por aqui, deixavam os índios cortando as árvores de pau-brasil, colocando elas nos navios ou então armazenando elas nas feitorias, e quando eles retornavam das Índias, eles levavam as toras para Portugal. O pau-brasil era muito apreciado na Europa devido aos móveis que eram feitos, né, com essa madeira, instrumentos musicais, e também as suas sementes davam um vermelho que a nobreza gostava muito, né, para colorir o, os tecidos. A cor era muito o vermelho forte, era um vermelho que não saía do tecido, né? Então, nesse momento de 1500 a 1530, Portugal fazia isso. Passava por aqui, trocava bugigangas com os índios cortavam a madeira, guardava, quando eles voltavam das Índias, eles levavam a madeira para Portugal. Isso aí foi até 1530, quando então os portugueses passaram a se interessar em povoar as terras do Brasil. E aí nós vamos ter o período chamado propriamente colonial brasileiro, de 1530 até 1822, quando acontece a independência do Brasil. Aqui, então, nesse momento, eles vão interessar-se em ocupar essas terras muito por quê? Por causa da pirataria francesa. Os franceses roubavam madeira, né, pau-brasil aqui, e ainda tentavam invadir essas terras. O Brasil possuía um número muito grande de índios, de habitantes. Todo o território brasileiro, como vocês podem observar aqui, existia índios. O tronco principal aqui era o tupi, tupi-guarani. E esses tupis, como vocês já viram em sala de aula comigo, chamavam os outros povos de tapuia. Tapuia significa bárbaro, né? Aqueles povos que não conheciam a língua e a cultura dos tupis, então eram chamados pelos tupis de tapuia, de bárbaros, né? Os tupis já tinham esse certo, né, preconceito aqui com os demais povos, né? Preconceito entre aspas, viu, gente? Então, portugueses desconheceram a existência desses índios e começaram a escravizá-los, né? E também desconheceram a cultura deles. Passaram a forçar a catequização desses índios, ensiná-los a fé cristã. O escambo, vocês já sabem o que é, né? Que é a troca, né, de trabalho por objetos sem valor. No caso, os índios recebiam bugigangas, que eram trocadas, né, pelo trabalho deles. Inicialmente, que os índios estavam muito interessados naquela novidade, que eram os espelhos e os colares de miçanga, de pedrinhas, né, parecendo de vidro. Eles estavam interessados, então eles foram trabalhando para os portugueses. Depois que eles desinteressaram dessas coisas, eles passaram a ser forçados violentamente a
a trabalhar para os portugueses, porque eles já não se interessavam mais em trocar nada pelo trabalho. E eles não entendiam por que que os portugueses queriam tanta madeira, né? Eles sempre perguntavam o que eles faziam com tanta madeira, se um pouquinho de madeira era suficiente para fazer uma fogueira, para que tantas madeiras, né? Madeira que estavam retirando. E as toras eram armazenadas em feitorias. Feitorias são fortificações, tá? Lugares, armazéns onde era colocada e guardada essa madeira, para não serem roubadas, como vocês viram, né? Os franceses vinham sempre aí para retirar, né, o pau-brasil. Quando os portugueses vinham voltando das Índias, eles pegavam e levavam tudo para a Europa, para os Países Baixos, para Flandres, tá? E isso era negociado lá para toda a Europa. Bom, então este primeiro momento aí acontece essa exploração, né, do pau-brasil. Porém, para formar um núcleo de povoamento aqui no Brasil, que é a fase colonial, que nós vamos ver aqui agora, de 1530 até 1822, Portugal vai mandar expedições reconhecedoras do território aqui brasileiro para ver o que é que existia, que poderia se fazer, né, retirar mais daqui, como que era a geografia, como que era esse território. Então, essas expedições reconhecedoras vão notar que o clima do Brasil e a terra, elas são próprias para o cultivo da cana. E Portugal já conhecia a plantação de cana em outras regiões, como, por exemplo, lá na ilha, né, da Madeira. Então, Portugal vai se interessar por isso, porque vai perceber que aqui existe uma possibilidade de ganhar muito dinheiro produzindo açúcar, né, a partir da cana. O açúcar na Europa tinha um valor muito alto e era muito procurado. E nesse momento, então, que o comércio com as Índias não estava indo bem, em 1530, Portugal não estava tão bem com o comércio de especiarias, já havia enfraquecido muito. Então, havia muita concorrência já de outras regiões. Ele vai fundar núcleos de povoamento no Brasil e o ouro nosso aqui será o açúcar, a produção de açúcar. Lá dos espanhóis foi o ouro inca, né, que enriqueceu a Espanha. Aqui para nós será o açúcar e a venda de escravos, tá? Então, será fundada aqui a expedição do Martim virá para cá, a expedição Martim Afonso de Souza, e vai ficar aonde? Em São Paulo, né, em São Vicente. E lá será fundado o primeiro engenho de cana aqui no Brasil. Bom, o território brasileiro precisava, né, ser dividido, o litoral brasileiro, e entregue aos donatários para fundar esses engenhos aqui. Então, todo o litoral brasileiro foi dividido em capitanias hereditárias, que são faixas de terras, como vocês estão vendo aqui, ó, são faixas de terras. Foram 16 faixas de terras entregue a donatários católicos, porque eles tinham que ser da fé católica, tá? E o sistema que foi implantado foi o de mercantilismo de plantation. Mercantilismo de plantation significa que tem essas características aqui. A monocultura, um produto só, cultura, cultura de um produto, no caso a cana. O latifúndio, a presença de grandes fazendas, propriedades chamadas latifúndio. E a mão de obra é a escrava, ou mão de obra compulsória, escrava. E produz-se para o mercado externo, para vender, para obter lucro, e produz grande quantidade. Então, esse é o esquema do mercantilismo, né, que é aquela política dos estados europeus absolutistas,
que vai ser implantado aqui no Brasil, tá? A lógica, né, mercantilista, ela prega, o mercantilismo prega o pacto colonial, defende o pacto colonial. O pacto não é um mero acordo ou um mero tratado. O pacto vai muito além. Um pacto não pode ser quebrado ou rompido, não pode desistir dele. Então havia entre a metrópole, que é Portugal, e a colônia, o Brasil, um pacto que não podia ser quebrado. A colônia oferecia os produtos tropicais para Portugal, Portugal oferece equipamentos e produtos industrializados para o Brasil. No caso, Portugal não oferece, Portugal obriga, né, as colônias a comprar ao preço que eles querem os produtos que vêm de lá. E obrigam a colônia a vender a preços bem baixos, a mandar a preços baixos, tudo que eles têm de riqueza aqui. E o que vai originar esse tipo, né, de comércio? Em uma economia dependente. A colônia se torna muito dependente da metrópole, porque ela não pode produzir nada que a metrópole não permita aqui. Tá? Por exemplo, produtos de manufaturas industrializados não era permitido aqui, porque faria concorrência com os produtos da metrópole. Então, não era permitido, né? Então, a nossa economia vai se especializar na produção de açúcar, com investimentos externos, porque os holandeses vão financiar a construção dos engenhos aqui, tá? Os holandeses, além de fazer a construção dos engenhos, eles vão oferecer capitais, dinheiro, vai transportar o açúcar e vai refinar o açúcar. Eles vão virar grandes parceiros de Portugal na produção açucareira do Brasil, os holandeses, tá? Os investimentos, a maior parte vieram deles. Existe uma dependência do mercado externo, né, da colônia, com relação ao mercado externo, e a mão de obra é a escrava. A política colonial dos estados absolutistas, ela depende exclusivamente do pacto colonial. Ela precisa disso, né? Bom, as capitanias hereditárias não estavam indo lá muito bem, não, começaram a fracassar. Então, o rei de Portugal, percebendo que os franceses estavam sempre no litoral brasileiro, ficou preocupado. Olha só a charge, né? Brasileiros vão acabar falando francês, ó. Não podemos errar novamente, tá vendo? Então, a coroa portuguesa resolveu tirar o sistema de capitanias e fundou o sistema de governo geral. O governo geral era melhor porque centralizava o poder em uma pessoa só. O sistema, desculpa, de capitanias era a autonomia, era para todos os donatários. Então, era descentralizado. Cada donatário mandava no seu pedaço de terra. E com isso gerava problemas. Problemas para a coroa portuguesa no aspecto administrativo. Então, a coroa portuguesa, devido a todas essas causas que vocês estão vendo, ó, o custo elevado das capitanias ficavam muito caras para serem montadas. Havia ataques indígenas direto nas capitanias. Os donatários se desinteressaram porque não acharam o ouro, metal precioso aqui, e embrear nessas matas para eles era muito perigoso. Eles tinham medo dos índios. Havia uma dificuldade em donatários conseguir colonos para trabalhar. Não tinha. E dependia da mão de obra indígena, o índio fugia. Ele não aceitava trabalhar na plantação, porque a gente sabe que na cultura indígena existe uma diferença de gênero, né? Na cultura indígena, quem trabalha plantando é a mulher. A agricultura é feita pela mulher indígena. O homem, a ele cabe a caça e a defesa, né? É cultural deles. Então, eles não permitiam. Eles não aceitavam
trabalhar na plantação de cana, porque não é da cultura deles. Nem é porque eles são preguiçosos, né? Aí começaram a falar, o índio é preguiçoso, mas não é, ele não é preguiçoso, é a cultura dele que não aceita. Quem planta na tribo é a mulher, não é o homem, né? E a dimensão, capitanias muito grandes, a distância muito grande, não havia comunicação entre elas, tudo isso dificultava a administração portuguesa. Então, ela vai optar pelo governo geral. O governo geral, ele é bom porque ele centraliza tudo, toda a administração, na mão de uma pessoa só, né, do governo geral. E então, ela manda aqui, a coroa portuguesa, o primeiro governo geral para o Brasil, que é o Tomé de Souza. E ele vai para a Bahia, em 1549. Ele vai fundar, então, o primeiro governo geral. Juntamente com ele, vocês estão vendo aqui, ó, tá vindo os padres jesuítas, olha a cruz aí, ó. Os soldados de Cristo, vocês se lembram deles. Eles ficaram responsáveis lá pela Contra-Reforma, que vocês vão se lembrar, de fazer a expansão da fé católica para todas as terras conquistadas aí, né, portugueses. Quais são, então, os deveres do governo geral? São esses, ó. Fundar vila, povoado, conceder terras a outros donatários, explorar as terras do sertão, promover criação de feiras e vilas, perseguir e exterminar os piratas, corsários, centralizar o poder, né, na mão deles, edificar fortes para proteção daqui das áreas brasileiras, garantir o monopólio real para a coroa portuguesa, o pau-brasil, é monopólio de Portugal. Agora, gente, os reis de Portugal podiam passar também oferecer à iniciativa privada concessão de explorar o pau-brasil aqui, desde que eles pagassem o quinto para os reis, tá? Inclusive, um que recebeu essa concessão foi o Fernando de Noronha, que fundou, né, hoje lá vocês conhecem a região de Fernando de Noronha, por causa dele, tá? Então, também fazer alianças com as tribos, porque fazer aliança com as tribos significava garantia de obter apoio das tribos e de poder se fixar aqui. Até mesmo, né, podia casar com as filhas de chefes indígenas. Muitos chegaram a ter uniões, né, casamentos com filhas de chefes de tribos indígenas para se estabelecer aqui e para obter apoio desses índios contra outros ataques, tá? Então, o governo geral não acabou totalmente com as capitanias, não, tá? A capitania de São Vicente e a de Pernambuco, elas foram